Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe da Habitat Expedições e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as 10 montanhas mais altas do Brasil e como você consegue subir cada uma delas. Sim, não é só nos Andes, Himalaias e outros lugares que tem montanhas. Aqui no Brasil a gente tem várias e muito desafiadoras também. Tem mosquito para todo lado, umidade, subidas íngremes que dificultam bastante a ascensão dessas montanhas. Aqui nós não temos problemas com altitude, mas os desafios são outros. Sem mais enrolações, bora pro conteúdo. Antes de mais nada, pessoal, é importante ressaltar que nesse vídeo a gente vai usar o ranking oficial do IBGE, divulgado em 2023, dos 10 pontos mais altos do Brasil. Existem algumas polêmicas aí sobre se algumas montanhas são de fato montanhas, matematicamente falando, mas a gente vai considerar esse ranking do IBGE para vocês, beleza? A primeira montanha da nossa lista é o Pico da Neblina, com seus 2.995 metros de altitude, quase 3.000. Para fazer essa expedição é um pouquinho mais longa, requer uns 6 e 10 dias mais ou menos, que as pessoas fazem com o exército e com os indígenas Yanomami, é território deles aquela montanha. O pico fica localizado no Amazonas, no Parque Nacional do Pico da Neblina. Para fazer ele tem muita umidade, mosquito e subidas bem íngremes. Para você ter uma ideia, você sai do nível do mar e chega a quase 3.000 metros de altitude. Você precisa fazer ele acompanhado dos indígenas Yanomami, como eu disse, e com autorização deles. Apenas é possível fazer esse pico com agências autorizadas à subida. É importante ressaltar que por ser uma expedição longa e com muita subida e outros desafios, essa é só para os montanhistas mais experientes. Então é importante você já ter alguma montanha aí no seu currículo. O segundo pico da nossa lista é o Pico 31 de Março, com seus 2.974 metros. Ele é vizinho do Pico da Neblina, porém hoje não podemos subir ele. Apenas o Exército tem essa autorização. O terceiro pico da nossa lista é o Pico da Bandeira. Ele fica localizado na fronteira entre Minas Gerais e Espírito Santo, no Parque Nacional de Caparaó. Esse é um pico que tem um acesso mais fácil, ele tem bastante infraestrutura, então é mais tranquilo de você subir. Ele tem 2.891 metros e você consegue fazer esse pico de duas formas diferentes. A primeira forma é pela Portaria de Minas Gerais. É uma trilha que é feita normalmente em 2 dias com pernoite em acampamento, que tem 7 km para ir e 7 km para voltar, totalizando 14 km. Não é uma trilha muito desafiadora, mas é importante você ter uma experiência com trilhas já para fazer. A segunda forma de fazer o Pico da Bandeira é mais tranquila. É uma trilha de 4,5 para ir, 4,5 para voltar, que pode ser feita em um dia pela Portaria do Espírito Santo. Se você tiver sorte, você vai ter um mar de nuvens infinito até onde os olhos conseguem ver e uma visão 360 belíssima da região. A quarta montanha da nossa lista se chama Pedra da Mina e ela fica localizada aqui mesmo, na Serra da Mantiqueira, atrás de uma montanha ali. Ela tem seus 2.798 metros de altitude e é conhecida como Teto da Mantiqueira, o ponto mais alto de toda a região. Ela fica localizada na Serra Fina, também dentro do Complexo da Mantiqueira, e é possível fazer ela de duas formas. A primeira delas é pela travessia da Serra Fina, conhecida por muitos como uma das mais difíceis do Brasil, com 30 km de extensão e 3.000 de ganho altimétrico. É subida que não acaba mais. A travessia é feita em 4 dias e 3 noites no formato clássico. Existem outras formas de fazer ela, mas o padrão é esse. E você começa saindo de uma cidade charmosa chamada Passa Quatro, em Minas Gerais, e a saída dela é em Itamonte, passando pela fronteira entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, na mesma travessia. A segunda forma de fazer a Pedra da Mina é por uma rota chamada Via Paiolinho, que dá acesso direto à montanha sem a necessidade de ter que fazer a travessia completa. É uma subida duríssima, com muitos trechos super íngremes que recebem nomes como Misericórdia e Deus me livre, e são nomes que as subidas merecem mesmo. Chegando lá, a vista é extremamente recompensadora. É uma das mais belas vistas que eu já vi da Mantiqueira. Você tem uma visão 360 de tudo, consegue ver o Itatiaia, aqui onde nós estamos, o Agulhas Negras e várias outras montanhas da região. A quinta montanha mais alta do Brasil na nossa lista é o Pico das Agulhas Negras. Ele fica localizado aqui, tá atrás de mim. O Pico das Agulhas Negras tem 2.791 metros, 7 metros a menos que a Pedra da Mina, e ele fica no Parque Nacional do Itatiaia, esse aqui mesmo, onde nós estamos. O Parque Nacional do Itatiaia é o primeiro parque nacional do Brasil. Ele tem formações rochosas belíssimas e muito exóticas e fauna e flora endêmicas, como o famoso sapo flamenguinho. O Pico das Agulhas Negras é um pico que nós chamamos de pico técnico. O que é isso, Felipe? Esse é um pico que exige uso de equipamentos de segurança para fazer a sua ascensão até o topo. Tem 2 trechos que a gente precisa usar equipamentos como corda, cadeirinha e outros equipamentos de escalada para subir. Você não precisa ter experiência em escalada, mas são escalaminhadas e alguns trechos mais desafiadores e com exposição. Ela é feita em formato bate e volta, em apenas um dia,
com aproximadamente 7 km de extensão. O que torna ela difícil mesmo é justamente superar esses desafios como paredões, fendas e a exposição à altura. Para fazer essa montanha, você não precisa ter um nível avançado de trilhas. Só ter uma experiência básica com trilha, um condicionamento bom, você consegue fazer. E é claro que o medo de altura não ajuda muito, não é mesmo? Com a Habitat Expedições, nós te levamos para esse pico com máxima segurança, conforto e a logística perfeita para que você não precise se preocupar com nada, só com o desafio de subir esse pico. E a gente te apoia durante todos esses trechos técnicos. Com 2.769 metros, o Pico do Cristal fica na 6ª posição da nossa lista. Ele é vizinho do Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó. E para acessar ele, você faz a mesma trilha do Pico da Bandeira, mas com um adicional, para montanhistas um pouco mais experientes e com acampamento também. O 7º pico é o Monte Roraima, inspiração de obras famosas como Elo Perdido, o livro do mesmo autor de Sherlock Holmes, e o famoso filme Up Altas Aventuras. Essa montanha é um lugar verdadeiramente mágico, parece um mundo perdido mesmo. Ela fica localizada nas fronteiras entre Venezuela, Brasil e Guiana, e é chamada de Tepuy, uma montanha em formato de mesa. É uma das formações rochosas mais antigas do mundo inteiro. Ela é feita em uma expedição mais longa, de 7 a 9 dias para você fazer tudo. Para fazer ela, você começa da Venezuela, e uma vila indígena chamada Paraitepuy, e nós fazemos com guias locais Pemon. Então, além de fazer a montanha, de ser desafiadora, você tem a imersão cultural completa, onde eles mostram seus costumes, um modo de viver completamente diferente. O seu cume, diferente de outras montanhas, tem o tamanho de uma cidade inteira e abriga cachoeiras, lagos, piscinas naturais, cavernas e outras formações rochosas exóticas. É difícil descrever o Monte Roraima de outra forma, além de um mundo perdido e ancestral. Na Habitat a gente também faz essa expedição com você com o máximo conforto. Essa é uma trilha mais avançada por ser vários dias, porém não é uma trilha com muitas subidas super íngremes, tem alguns dias que são mais difíceis. Então se você já tem uma experiência com acampamento, você provavelmente consegue fazer. Entre em contato com a gente para saber mais. A 8ª montanha da nossa lista é o Morro do Couto, com 2.687 metros de altitude. Ele fica aqui também, no Parque Nacional do Itatiaia. O Morro do Couto é uma trilha perfeita para quem está começando no montanhismo, feita em apenas um dia, com extensão de aproximadamente 12 km. No roteiro da Habitat, a gente bate o cume do Morro do Couto e depois a gente parte para uma formação rochosa exótica chamada Pico das Prateleiras. Então é um roteiro ideal assim para quem está começando, não tem acampamento e você contempla a imensidão do parque. A 9ª montanha da nossa lista é a Pedra do Sino de Itatiaia. Não se confunda com a Pedra do Sino da Serra de Petrópolis-Teresópolis. Essa montanha tem 2.670 metros de altitude e ela fica aqui também no Parque Nacional do Itatiaia, atrás do nosso querido Agulhão. Ali. Você pode fazer essa montanha de duas formas. A primeira forma de fazer a Pedra do Sino é somente fazendo esse cume, onde você contorna, passa por trás do Pico das Agulhas Negras e tem um visual insano de várias das formações mais icônicas do parque, como ovos de galinha, asa de Hermes e a cachoeira mais alta em altitude do Brasil, a Cachoeira do Airuoca. É uma trilha mais longa, de 8 km para ir e 8 km para voltar, totalizando 16. A trilha sai aqui mesmo de onde estou, do Abrigo Rebouças. Inclusive, para subir o Agulhas Negras, você também sai daqui. A segunda forma de fazer ela é por um desvio da travessia Rancho Caído. Você faz um desvio aqui no caminho mesmo para ir para o cume e você acessa o cume da Pedra do Sino. A travessia Rancho Caído é uma das mais lindas da Mantiqueira. Ela é uma travessia ideal para quem vai fazer a primeira travessia, mas é importante já ter no currículo alguma montanha com acampamento. Ela tem uma extensão total de 27 km e é feita com acampamento, e você finaliza ela em Visconde de Mauá, na Cachoeira do Escorrega. Nessa travessia você também passa pelos pontos que eu falei, como Ovos de Galinha e a Cachoeira do Airuoca também. Se você pretende fazer a travessia do Rancho Caído, não esqueça de fazer esse desvio, ele vale super a pena. O visual da Pedra do Sino é lindo, você tem uma perspectiva completamente diferente do Agulhas Negras e parece uma chapada da lua ali com umas formações que a gente chama de marmitas. O 10º e último, mas não menos importante pico da nossa lista é o Pico dos Três Estados, que recebe o nome justamente por estar exatamente na fronteira entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele fica na Serra Fina também, é vizinho da Pedra da Mina e você pode fazer ele através da travessia da Serra Fina. É onde nós dormimos pela nossa terceira noite na travessia de 4 dias e 3 noites, ou seja, é a última noite antes da gente partir para casa. Outra forma de fazer ele é somente chegando no cume dele sem ter que fazer a travessia completa.
você faz a travessia no sentido contrário e para apenas no 3 estados para dormir. É uma subida super íngreme que disputa inclusive com a Via Paiolinho da Pedra da Mina, entre quais são as subidas mais duras da Mantiqueira. E com isso nós finalizamos nossa lista, pessoal. É fundamental que você faça esses picos com guias, a não ser que você já tenha uma experiência legal com navegação e acampamento de montanha. Na Habitat, nós fazemos a maioria desses picos que eu mencionei para vocês. A gente faz eles com logísticas inovadoras e bem confortáveis e com toda a segurança possível. E nós finalizamos com um convite para você conhecer o canal para mais dicas sobre montanhismo e comenta aí também qual dessas montanhas você já fez ou tem o sonho de fazer. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e também a visitar o nosso site.